Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, já está aqui com a gente. Então seja muito bem-vindo, Edil, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos telespectadores aí que acompanham o seu programa, né? Sempre os agricultores aí com uma grande repercussão aí no seu programa e nada melhor que tá aí no seu programa para a gente passar a situação das nossas lavouras aqui de Marechal. Edil, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no mês de novembro, o plantio estava se encerrando aí na região e as expectativas ainda eram boas para essa safra 2021. De lá para cá, como é que se desenvolveram essas áreas aí no município? Assim, Guilherme, nós no início, que nem lá em outubro, quando a gente conversou, tivemos aí um plantio acentuado aí entre 7 e 10 dias aí nos dias de 18 a 30 de outubro, né? Onde foi plantado aí em torno de 90, 95% das lavouras. Após esse período anterior, a gente passou por um período de seca, mas vendo as chuvas, o clima normalizou, as plantas se desenvolveram normalmente, e depois só em janeiro aí que nós tivemos um excesso de chuva aí, com poucos dias de sol, aí onde é que tivemos algumas áreas aí com problema de abortamento de vagens e até a própria queda de vagens aí, levando algumas lavouras aí pontuais a 100% de perda. Mas não é um volume muito considerável, mas no geral houve aí uma quantidade que não vai ser colhida, e sim já tem lavouras que foram até roçadas. E aí, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita? Quando é que a gente deve ter uma colheita forte por aí? Bem, Guilherme, nós hoje essa semana aí, no final de semana, iniciou-se algumas colheitas de algumas áreas, né? Mas a intensificação até das próprias dessecações vem ocorreu ao longo da semana passada e vão se intensificar nesta semana. Então, assim, o ponto forte da colheita vai ser aproximadamente daqui a 7 a 10 dias, onde provavelmente aí até 90% da área pode estar praticamente colhido. Até temos um bom despacho aí na parte de colheita, onde é que conseguimos fazer aí as colheitas com um tempo aí bem amplo e aí bem rápido. E aí, diante desse cenário de desenvolvimento que o senhor comentou, como é que fica a expectativa de produtividade? Daquela última vez que a gente conversou, era ali perto de 65 sacas que vocês esperavam. Como é que está essa expectativa nesse momento? Guilherme, ainda podemos manter essa expectativa, né? Nessas primeiras áreas colhidas aí durante o final de semana, a gente observou alguns relatos aí de agricultores aí, em torno de 62 sacas por hectare. Devemos ter algumas lavouras com um potencial bem superior a este, e achamos assim, numa média geral, que deverá fechar aí 65 sacas por hectare de produtividade. E aí, olhando agora para o mercado, como é que estão as negociações dessa safra de soja? Avançaram essas vendas antecipadas? O produtor conseguiu melhorar esses preços médios de venda? O que a gente pode falar dessa comercialização até aqui? Sim, Guilherme, naquele momento que nós conversamos lá em outubro, novembro, então vieram ocorrendo alguns contratos aí com vendas antecipadas. Então temos aí mais ou menos uns 30% aí de contratos, né? Sendo que naqueles iniciais aí com 84, 87, 90 reais. E depois também tivemos os contratos aí acima de 90, chegando até 100 reais a saca. E aí, com esses preços dessa parcela inicial, levando em conta essa expectativa alta de produtividade, os preços altos que a gente vê hoje em dia no mercado, a perspectiva é de rentabilidade boa para o produtor nessa safra?
Sim, Guilherme, porque assim, naquele primeiro momento, quando o agricultor faz a venda, vamos dizer, antecipada, ele já geralmente trava seu custo de produtividade, né? Custo de produção. Então, aí naquele momento, 85, R$ 90, comparado aos preços dos insumos, era um bom preço para se fazer aí a troca em produtos aí que foram utilizados aí no plantio. E aí, de olhando agora para a segunda safra de milho, como é que esse calendário da soja com a colheita ganhando força aí nos próximos dias deve impactar o plantio da safrinha? Vai ficar dentro de uma boa janela por aí para plantar a segunda safra? Assim, Guilherme, até quando nós conversamos lá em outubro, a gente até acharia que nós teríamos mais plantio nesse mês de fevereiro, ainda até dia 28. Mas como nós tivemos aí com baixa luminosidade aí no mês de janeiro, as culturas elas tiveram seu ciclo alongado. Mas mesmo assim, as colheitas aí vão sair do campo e ao mesmo tempo já vai entrar o plantio, né? Então, até aí pelos dias 10, 15 do mês de março, nós vamos ter praticamente 100% aí das áreas plantadas com milho safrinha. Vão se intensificar daqui 10 dias, então, digamos assim, na primeira semana de fevereiro, acreditamos aí que a maior parte do milho safrinha esteja colocado ao sol. Isso assim também conforme o tempo, né, o clima permitir os trabalhos. E aí uma questão que tem preocupado, né, os produtores aí do estado para essa próxima safra de milho, a questão da cigarrinha, do enfesamento, como é que está essa preparação do produtor, esse planejamento, já que esse controle precisa ser realizado com bastante antecedência, né? Sim, Guilherme, é uma preocupação e assim, esse ano essa preocupação se acentua, porque esses problemas começaram a acontecer lá na safrinha 18, 19, né, com algumas lavouras comprometidas. Na safrinha do 19 para 20 já nós tivemos uma boa quantidade de áreas aí com acamamento. E assim, a gente se preocupa porque neste verão, no milho normal, agora da safra verão, nós já tivemos em volumes assim de áreas bastante atacadas com esta praga. Então, a nossa preocupação é nesses milhos agora da safrinha, né, em relação a essa praga. Mas, assim, já podemos, o que a gente, como agricultor, fez foi, primeiramente, tentar entrar em umas cultivares com resistência um tanto a esse complexo aí de enfesamento provocado pela cigarinha, mas assim existem outros manejos, né? Um seria essa parte aí da escolha de um híbrido que seja tolerante, mais tolerante a esse enfesamento, que foi escolhido já isso já um bom tempo atrás, né? Um pedido de sementes antecipadas. Agora o produtor tem que fazer um bom tratamento de sementes, né? E após a emergência fazer um monitoramento das lavouras, né? Então esses seriam os principais pontos aí que o agricultor teria que ter tomado cuidado em estar fazendo esse primeiro controle ou manejo aí do plantio do milho segunda safra. Edil, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Assim, a mensagem que a gente pode deixar aí que Guilherme, a gente aí, com o nosso CSA do município aí, que é o Conselho de Sanidade Agropecuária, vem desenvolvendo algumas ações junto à Embrapa, né, até o próprio IAT, né, e a própria ADAPAR, de trabalhos aí nessa questão da cigarinha. Então, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, juntamente com a Federação do Paraná, estão atentos a esse problema que a gente vem enfrentando. E, assim, o que podemos fazer nesse momento, né? Então, estaremos aí com a presença de pesquisadores aí nesse plantio de safrinha, né, da segunda safra, onde também,
de repente, com esse pessoal da pesquisa aí, junto a nós, agricultores, conseguimos amenizar essa situação aí da cigarinha. E assim, Guilherme, queria agradecer a vocês aí do Notícias Agrícolas por estarem sempre dando oportunidade para a gente estar podendo falar a vocês aí. E também, assim, estamos disponíveis aí para uma próxima oportunidade, assim, quando vocês a quiserem. Edil, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os resultados finais dessa safra de soja e também trazer como é que foram os trabalhos de plantio desse milho safrinha aí na região. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. O Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, lá no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021 lá na região. Segundo o Edil, os trabalhos de colheita começaram pontualmente no último final de semana, devem ganhar força dentro dos próximos 7 a 10 dias, e aí toda essa colheita devendo acontecer de maneira bem rápida, assim como foi o plantio, que ficou praticamente todo concentrado num período aí de 7 a 10 dias. O Edil destacando que o desenvolvimento dessas áreas de soja foi bastante satisfatório, o mês de janeiro foi chuvoso além do esperado lá na região, houveram alguns relatos de problemas pontuais em lavouras com perdas devido a esse excesso de chuvas, abortamento de vagens, queda de vagens, algumas áreas pontuais com perdas de até 100% na produção, mas a expectativa geral para o município segue sendo bastante positiva. A expectativa de produtividade média na casa das 65 sacas por hectare, que era o previsto lá no início da safra lá na região, segue mantida pelo Sindicato Rural, essa é a expectativa. As primeiras áreas colhidas nesse final de semana giraram em torno de 62 sacas por hectare, então vai se mantendo essa expectativa boa, que aliada aos bons momentos de mercado, vão sustentando a ideia do produtor lá de Marechal Cândido Rondon de ter alta rentabilidade nessa safra de soja. O Edil comentando que 30% dessa produção já foi negociada, com preços que lá atrás eram remuneradores na troca por insumos, e agora a expectativa é conseguir vender esse restante com preços ainda melhores para aumentar essa rentabilidade. Olhando para a segunda safra de milho, trabalhos de plantio devem ficar um pouquinho fora do que era esperado inicialmente, devido a esses problemas com chuva em janeiro, mas ainda assim vai acontecer bem o plantio do milho lá na região, dentro de uma janela boa para a cultura e também expectativas positivas para o milho. A preocupação fica por conta da cigarrinha, do enfezamento do milho, uma praga que vem aumentando lá na região ano após ano, safra após safra. Então o produtor precisa ficar bastante atento, realizar os seus manejos preventivos, o seu monitoramento nas lavouras, para evitar perder produção por conta desse problema lá na frente. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.